Olá mais uma vez, como vai? Meu nome é o professor Dalto Paiva, professor de Biologia, e nessa videoaula iniciaremos o estudo da oficina. O que é oficina? Oficina seria uma aula de resolução de exercícios aprofundada, tá? Essa aula de resolução de exercícios visa o aprofundamento em toda a biologia. A partir de agora, você vai acessar o site www.biodalto.com ou biododalto.com e adquirir essa lista de exercícios, tá? Você vai entrar em oficina, é o ícone do site, oficina, e nesse ícone oficina temos várias listas de exercícios, tá? De oficina, e seguiremos uma a uma em sua resolução. Como funcionará a nossa oficina? A partir dessa leitura de exercício, de listas que eu estou disponibilizando para você no site, no ícone oficina, acompanharemos um por um com leitura do exercício, aprofundamento dessa leitura, entender o que o exercício realmente quis dizer para você, o que foi perguntado para você, aprofundamento com teoria junto com esse exercício e a resolução posterior do exercício, um a um, lista por lista, teoria com teoria. Isso colabora demais com o seu crescimento. Para você, principalmente que está prestando vestibular, que está almejando algum curso superior, está prestando vestibular, essas oficinas são maravilhosas, porque tendem a aprofundar o conteúdo com a resolução de exercício. Lendo o exercício, entendendo o que foi perguntado junto ao exercício, uma revisão rápida de teoria em cima de cada conteúdo, de cada exercício e a própria resolução do exercício. Cada lista dessa aborda vários ramos da biologia, o que é mais interessante, uma primeira lista com vários exercícios de assuntos diferentes. E nós faremos isso um a um. Entre no site, ícone oficina, eu estou disponibilizando a lista de exercícios e nessa videoaula, a primeira lista, aula 1 da oficina. Ok? E em todas as aulas faremos essa leitura, resolução junto com teoria, abordando várias ideias ao mesmo tempo, tá? Então a partir de agora, oficina, vamos começar. Bom, iniciando a primeira aula da oficina, a aula número 1. Lembrar a você que você pode adquirir essa aula no site www.biododalto.com, acesse o ícone oficina e aula 1 oficina. Você pode abrir a sua oficina diretamente no site pelo Word, ele vai abrir para você no Word, ou você pode imprimir essa aula e acompanhar a resolução pelo site, ok? Então eu vou na ordem dos exercícios, a partir obviamente do primeiro até o último exercício da lista, tá? Então o primeiro exercício da lista de exercícios, primeiro exercício, eu vou ler com você o exercício para a gente familiarizar com a teoria do exercício, realizar a resolução dele baseada nessa teoria, ok? Uma leitura rápida então. Esse desenho mostra uma célula eucariótica, quer dizer, uma célula mais completa, mais evoluída e mais desenvolvida, que tem núcleo, que tem carioteca, que tem organelas membranosas, né? Você pode perceber no desenho que você está visualizando uma mitocôndria ali, tem uma mitocôndriazinha no desenho, que é fácil de ver que é uma organela membranosa. Aí está assim, nas quais substâncias presentes no citoplasma da célula migram para o núcleo. Quer dizer que a seta 1 está apontando moléculas saindo do citoplasma e entrando no núcleo. E substâncias que são sintetizadas no núcleo e migram para o citoplasma, que é a seta 2. Ou seja, tem substâncias entrando no núcleo, que é a seta 1, e substâncias saindo do núcleo, que é a seta 2. Aí pode-se afirmar que as substâncias que migram no sentido 1 são... vai pedir para você o sentido 1 e o sentido 2. Então vamos pensar um pouquinho quem é que entra no núcleo e quem é que sai do núcleo, para a gente possa resolver o exercício, tá? Esse desenho muito bonito mostra para você o núcleo em azul, dentro dele o material genético, essas fibras são as fibras de cromatina, né? Aqui temos algumas organelas fora do núcleo, que é o retículo rugoso no caso, que são labirintos com ribossomos aderidos à sua superfície. E quem é que nós encontramos dentro do núcleo? Obviamente o DNA, aquela molécula bifilamentar formada por duas fitas unidas por ligações de hidrogênio. Agora a pergunta é, já que o DNA se encontra dentro do núcleo, não é o DNA que sintetiza RNAs? Não é o ácido desoxirribonucleico DNA que sintetiza ácidos ribonucleicos RNAs pelo mecanismo de transcrição? Quer dizer que o DNA, por transcrição, produz o RNA. Então quer dizer que esses RNAs
provenientes da transcrição do DNA que se encontram dentro do núcleo, os RNAs são produzidos dentro do núcleo e migram para o citoplasma. Então perceba, as moléculas que saem do núcleo são os RNAs, não apenas o Mzinho, que você conhece como mensageiro, mas também o Rzinho, ribossômico ou ribossomal, e o Tzinho, que é o transportador. Então, os 3 RNAs são provenientes da transcrição do DNA que se encontra dentro do núcleo. Só com essa ideia principal já dá para resolver o exercício. Quer dizer que o DNA, por transcrição, produz RNAs. Aí vem a pergunta, já que os RNAs são produzidos dentro do núcleo, você concorda comigo que dentro do núcleo não deve existir matéria-prima para que esse mecanismo de transcrição aconteça? Quer dizer que algumas moléculas entram no núcleo para que haja a transcrição e também a duplicação do DNA. O DNA duplica dentro do núcleo. O DNA realiza a transcrição e produz os RNAs que vão sair do núcleo para o citoplasma. Para que esses mecanismos aconteçam, algumas moléculas devem entrar no núcleo. Eu vou ter nucleotídeos, porque o nucleotídeo é a unidade fundamental de formação do DNA ou do RNA. Eu vou ter a formação também no citoplasma de enzimas que penetrarão no núcleo para que esses processos sejam realizados, e vários processos também que ocorrem dentro do núcleo gastam energia para acontecer. Essa energia é dada pelo ATP, também sintetizado no citoplasma. Então, os RNAs são provenientes do núcleo e vão para o citoplasma pela transcrição. E esses mecanismos dentro do núcleo, que acontecem dentro do núcleo, que é a duplicação do DNA, a transcrição do RNA, necessitam de uma matéria-prima para que possam acontecer. Nucleotídeos provenientes do citoplasma, enzimas que foram também sintetizadas no citoplasma e penetrarão no núcleo para que esses mecanismos possam acontecer, e os mecanismos também gastam energia para acontecer. No caso, o ATP também sintetizado fora do núcleo, porém no citoplasma, né? Então entenda, quem sai do núcleo são os RNAs. Voltando no exercício, a gente pode perceber que a letra A está assim, né? No sentido da seta 1, a seta 1 está entrando. O ATP vai entrar? Vai, letra A, né? O RNA vai entrar? Não. O RNA vai sair. Lembre que os RNAs, eles saem do núcleo, eles são produzidos dentro do núcleo e migram para o citoplasma. A letra A já está descartada. Letra B, na seta 1 que está entrando, eu vou entrar com RNA ribossômico e mensageiro? Não, os RNAs saem. Os RNAs não entram, como declarado na teoria. Letra C, a seta 1 está entrando, aminoácidos e enzimas. Sim, eu vou entrar com aminoácidos, mas a pergunta é, aminoácido não entra, eu não vou sintetizar proteínas dentro do núcleo. Enzimas sim vão entrar, mas aminoácidos não entram, eu não vou sintetizar proteínas dentro do núcleo. Letra C está errada. E letra D, eu vou entrar com o nucleotídeo? Sim, que eu vou usar o nucleotídeo para a produção de novos DNAs e RNAs. Eu vou entrar com ATP? Sim, porque gasta energia para acontecer. E letra D, eu vou entrar com enzimas também, para que essas reações possam ser realizadas. E as que migram no sentido inverso, né, na seta 2, que estou saindo com alguma coisa, são o RNA ribossômico e o RNA mensageiro. Sim, letra D, o gabarito, já que os RNAs são as moléculas que saem de dentro do núcleo. Segundo exercício da primeira folha da oficina, exercício de fisiologia. Interessante porque ele lida com os hormônios da hipófise, com 2 hormônios da hipófise. Ele comenta outros hormônios, mas veremos que não estarão ligados ao exercício, tá? Tá assim, durante a amamentação, algumas glândulas participam para que haja produção e secreção do leite materno. Esse controle é feito por hormônios. Foram feitas algumas afirmações. Bom, glândulas ligadas à amamentação, temos a hipófise. Vamos lembrar agora o que é uma hipófise, né? A hipófise localizada no meio da cabeça, na base do crânio. Vamos verificar de novo o que é uma hipófise. E a glândula mamária, que realizará a produção do leite, né? Para que a gente possa fazer o exercício, então, vamos lá, uma teoriazinha rápida sobre a hipófise. Perceba no desenho que eu tenho essa glândula central muito interessante. Essa glândula é a glândula hipófise. Alguns falam pituitária, localizada no meio da cabeça, na base do crânio, dentro de um ossinho, na célula túrcica, resumindo no meio da cabeça, na base do crânio. Essa glândula, que é a hipófise, tem o tamanho de um grão de ervilha. Perceba que ela é dividida em 2 regiões, chamadas de lobos. Um deles é o anterior, dá a impressão que é um do lado do outro, mas não é. É um na frente do outro. Esse lobo maior é voltado para frente, tanto é que é chamado de lobo anterior, e o lobo voltado para trás é o lobo posterior, tá? O lobo anterior recebe o nome normalmente de adenohipófise
e o lobo posterior recebe o nome de neurohipófise. Lembrar que a adenohipófise é produtora de hormônios. A neurohipófise, ela armazena hormônios que são lançados na corrente sanguínea. Perceba que eu tenho os hormônios produzidos pela adenohipófise, alguns hormônios que foram jogados nessa gravura e alguns hormônios que são provenientes da neurohipófise, tá? O que me interessa principalmente da neuro são esses dois hormônios, que é a prolactina e a ocitocina. A prolactina vem da adeno, tá? E a ocitocina vem da neurohipófise. A prolactina que vem da adenohipófise, a prolactina vem da parte anterior, tá? A prolactina estimula a glândula mamária a produzir leite. Então, a prolactina, proveniente da adenohipófise, atua na glândula mamária, estimulando a produção do leite, enquanto a ocitocina da neurohipófise estimula a contração da mama, liberando o leite. Na verdade, a ocitocina tem duas principais funções mais conhecidas, né? O hormônio ocitocina, proveniente da neuro. Lembrar que a neurohipófise não produz hormônios, ela armazena. Os hormônios vieram do hipotálamo, uma região do sistema nervoso. O hipotálamo, uma região do sistema nervoso, produz os hormônios, armazena na neurohipófise, a neuro libera, no caso a ocitocina, que atua na glândula mamária, estimulando a liberação do leite. Além disso, esse hormônio também estimula as contrações do útero, auxiliando no trabalho de parto. Repetindo, a prolactina, proveniente da adenohipófise, foi produzida pela adenohipófise, ao atuar na glândula mamária, estimula a produção do leite. Enquanto a ocitocina, quem produziu foi o hipotálamo, proveniente do hipotálamo, armazenada na neurohipófise, liberado pela neurohipófise, a ocitocina atua na mama, estimulando a contração da musculatura da mama, que ejeta o leite. Então, enquanto a prolactina produz o leite, a ocitocina ejeta o leite. Além da ocitocina ejetar o leite, ela também atua no útero, auxiliando no trabalho de parto. Ora, lembrar, vai ser citado no exercício, que a adenohipófise não produz hormônios. Na verdade, outros hormônios que são liberados dessa região também têm outras funções sobre as gônadas, tá vendo? Na parte anterior eu tenho o FSH e o LH, que vem da parte anterior, que é da adenohipófise. Então, o FSH proveniente da adenohipófise, o LH proveniente da adenohipófise atua nas gônadas, né, que são as glândulas sexuais, no caso do ovário e do testículo, tá? Então, baseado nessa teoria rápida, a gente tem uma visualização melhor do exercício. E tem a adenohipófise produz e secreta a ocitocina. Errado. Acabamos de ver, de acordo com o desenho, que a ocitocina, quem libera é a neuro e não a adenohipófise. Então, o item 1 está errado. O item 2, a neurohipófise produz e secreta o FSH. Errado. O FSH é proveniente da adenohipófise e não da neurohipófise. Item 2 já está errado. O item 3, a adenohipófise produz e secreta prolactina. Realmente, a adeno produz hormônios e a prolactina é proveniente da adeno, hormônio que estimula a produção do leite verdadeiro. Acabamos de comentar que o hormônio prolactina é produzido pela adeno, atua na glândula mamária e estimula a produção do leite verdadeiro, o item 3. E item 4, a sucção da mama feita pelo bebê. O bebê amamentando, obviamente, desencadeia estímulos nervosos, fazendo com que a mulher libere mais prolactina e este atue nas glândulas mamárias. Pessoal, verdadeiro. Quanto mais a criança mama, mais a adenohipófise libera a prolactina e mais a mulher produz o leite, tá? Tanto é que nós sempre vemos em alguns filmes documentários que a mãe amamentando por mais tempo continua produzindo também leite por mais tempo. Isso se deve a esse mecanismo, estímulos nervosos da sucção feita pela criança estimula a adenohipófise a liberar mais prolactina, estimulando ainda mais a produção do leite. Então o item 4 também está verdadeiro. Na questão 3 e 4, verdadeiro, letra E. Terceiro exercício da oficina número 1. Exercício também de fisiologia. E o legal do exercício é que ele mostra não só a ideia do sistema circulatório, nome de vasos, concentração do gás
presente no sangue, no tipo de vaso correspondente, mas também alguma ideiazinha de sistema respiratório, no caso a hematose, né? O que é hematose? Trocas gasosas nos alvéolos. Então vamos lá, vamos reconhecer primeiro o exercício, ver um pouco de teoria e voltar no exercício, tá? Tá assim, o esquema representa o fluxo de sangue no corpo de um mamífero. Considere que no ponto A, no começo do gráfico aqui, ó, o sangue sofre hematose, tá? Quer dizer que a hematose acontece nesse ponto A, que são as trocas gasosas nos alvéolos. Percebe que com a troca gasosa acontecendo nesse ponto, existe um gás, vai ser o gás X, que nesse ponto na hematose vai aumentar a sua concentração. E um gás Y vai diminuir a sua concentração na hematose. Aí perceba que esses gases cruzam no momento BC. Tá vendo? Então, se nesse ponto A é a troca gasosa no alvéolo, né? Aqui vai ser a troca gasosa onde? Nos tecidos. Então, a troca só acontece em dois locais, ou no tecido ou no pulmão, no alvéolo. Se no ponto A é a troca gasosa no alvéolo, esse ponto entre o momento BC será as trocas gasosas nos tecidos. Então, para a gente observar melhor isso aqui, eu tenho que saber um pouco de teoria, tá? Então, analisando o sistema circulatório. Coração de um mamífero, um esqueminha muito fácil de entender. Coração de um mamífero, 4 câmaras ou 4 cavidades. O coração do mamífero tem 2 cavidades chamadas de átrios e 2 cavidades chamadas de ventrículos. Átrios são cavidades superiores, eu tenho o átrio direito e o átrio esquerdo. Lembrar que na fisiologia eu sempre enxergo um desenho como se fosse um espelho, né? A sua direita é a esquerda do desenho e vice-versa. Então, isso é o átrio direito, de cá eu tenho o átrio esquerdo, embaixo os ventrículos, né? Ventrículo esquerdo e ventrículo direito. A musculatura do coração é o miocárdio, musculatura estriada cardíaca. Então são 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos e a musculatura é o miocárdio. A nossa circulação é chamada de fechada, porque o sangue circula apenas dentro de vasos. Em momento algum, o sangue sai do vaso. Se o sangue saísse do vaso, circulação aberta, também chamada lacunar, o que não acontece com vertebrados, né? E circulação fechada, o sangue circula apenas dentro de vasos. A circulação é dupla porque tem 2 sentidos, percebe que sai do coração, vai para o corpo inteiro e volta ao coração, isso é um sentido, chamado circulação sistêmica, ou grande circulação, e sai do coração, vai até o pulmão e volta ao coração. Esse trajeto coração, pulmão, coração é a pequena circulação, também chamada pulmonar, por isso que é dupla, porque tem 2 sentidos, coração, corpo, coração e coração, pulmão, coração. Ela é completa porque o sangue arterial não se mistura com o venoso. Sangue arterial de vermelho no desenho é o sangue rico em oxigênio e o sangue venoso é o sangue azul, rico em CO2, no caso, esse azulado no meu desenho, tá? Então, analisando o sangue quando sai do lado esquerdo, vamos decorar? O esquerdo é o sangue arterial, do lado direito o sangue é venoso. Isso é regra, tá? Do lado esquerdo do coração, o sangue é arterial. Do lado direito do coração, o sangue é venoso. Vasos saem do coração e vasos chegam ao coração, tá? O vaso que sai do coração, a gente conhece como artéria. E os vasos que chegam ao coração, nós conhecemos como veias. Quer dizer que a artéria é o vaso que sai, ele é chamado de eferente, porque sai do coração. Já a veia chega é aferente. Aferente é a veia porque chega ao coração. Eu saio sempre do ventrículo esquerdo pela artéria e a veia chega sempre nos átrios, tá? Então, pelo ventrículo saem as artérias e pelos átrios chegam as veias. Perceba de acordo de novo com o meu desenho, repetindo, do lado esquerdo o sangue arterial, do lado direito o sangue é venoso. Quer dizer que eu tenho uma artéria saindo com sangue arterial do ventrículo esquerdo. Quem sai do ventrículo esquerdo? Quem sai é a artéria. Quem sai do ventrículo esquerdo com sangue arterial é a chamada artéria aorta, que leva sangue para todo o organismo, né? Então, quem sai? A artéria. Do lado esquerdo, o sangue está arterial. Eu saio do ventrículo esquerdo pela artéria aorta com sangue arterial a todo o organismo. Voltando ao coração, voltaremos por veias. Se o sangue vai arterial, ele volta venoso. Percebeu que houve troca de gases no corpo? Chega sangue rico em oxigênio e volta sangue rico em CO2. No exercício é aquele momento BC, né? É as trocas gasosas nos tecidos. Quer dizer que a artéria aorta rica em oxigênio chega ao corpo, aos tecidos, acontecem as trocas nos capilares dos tecidos. Capilar é o vaso mais fininho que nós possuímos, tá? Então a troca gasosa no capilar deixa o oxigênio e libera o CO2, voltando ao coração.
coração por veia. As veias voltam do outro lado com sangue venoso. Lado venoso é o lado direito do coração. Quem volta veia, veia com sangue venoso, volta no átrio direito. Eu saí do ventrículo esquerdo e retornei no átrio direito. Fica sempre invertido. Sai de baixo de um lado e chega em cima do outro lado. Eu saí do ventrículo esquerdo com sangue arterial e volto no átrio direito com sangue venoso. Quem volta veia, veia que volta das cavidades do corpo são chamadas de cavas de cavidade. Veia que volta do corpo, volta com sangue venoso. Veia cava superior, que volta da parte superior do corpo, e veia cava inferior, que volta, obviamente, das cavidades inferiores do corpo, tá? Do átrio direito, o sangue vai para o ventrículo direito. Lembrar que direito, ele se encontra venoso. E eu vou sair para uma outra artéria, perceberam? Olha que legal, a artéria com sangue arterial e a artéria com sangue venoso. Quer dizer que eu nunca diferencio o tipo de vaso pelo sangue que passa por dentro dele. Nunca, jamais, né? A artéria é o vaso que sai, veia é o vaso que chega, entre outras várias características que nós veremos no futuro, por enquanto não. Quer dizer que a artéria aorta sai do ventrículo esquerdo, sangue arterial, e existe uma outra artéria que sai do ventrículo direito, lado direito o sangue é venoso. Então a artéria que sai do ventrículo direito, ela sai com sangue venoso. Sangue venoso é encaminhado aos pulmões, para que fique arterial. Então, a artéria que vai para o pulmão, a artéria pulmonar. A artéria pulmonar sai do ventrículo direito, vai até o pulmão, para que o sangue sofra hematose. Aonde? Nos capilares dos alvéolos. É o momento A do exercício, né? Quer dizer que a artéria pulmonar sai com sangue venoso, vai até o pulmão, sofre hematose e volta arterial. Voltando ao coração com sangue arterial. Quem volta é a veia. Olha que legal. Veia voltando com sangue arterial, hein? A artéria com sangue venoso e veia com sangue arterial. Viu que é do lado do pulmão, na chamada pequena circulação? A artéria pulmonar vai para o pulmão com sangue venoso e a veia pulmonar volta do pulmão com sangue arterial. A veia pulmonar volta com sangue arterial. Lado arterial é o lado esquerdo, né? Então a veia pulmonar chega no átrio esquerdo, começando tudo de novo. O sangue sai do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e começa tudo de novo, né? Então, uma repetição rápida. Do lado esquerdo, o sangue arterial. Do lado direito, o sangue venoso. A artéria que sai com sangue arterial, rica em oxigênio, a artéria aorta que vai para todo o organismo. Do organismo volta sangue venoso pelas veias cavas ao átrio direito. A artéria pulmonar sai com sangue venoso até os pulmões. E a veia pulmonar volta com sangue arterial de volta ao átrio esquerdo. Baseado nessa teoria rápida, pode-se afirmar que X e Y correspondem aos gases. Não vai concluindo não, vamos pensar, tá? Perceba que o gás X, ele aumenta a concentração após a hematose. O gás Y, ele cai com a concentração dele após a hematose. Tudo bem? Vamos ler, vamos eliminar alternativas. Alternativa A. Aqui falou que X e Y correspondem respectivamente. Primeiro X, depois Y. Então, X é o gás oxigênio, Y gás carbônico. Então, vamos ler então, tá? Se X é o oxigênio, o intervalo BC corresponde aos capilares dos tecidos. Sim, por enquanto tudo bem. BC são os capilares do corpo, são as trocas gasosas do corpo, já que o momento A é a troca no pulmão, que é a hematose, de acordo com o exercício, né? No ponto A, hematose no pulmão. Então, BC, capilares dos tecidos. Porém, e o intervalo CD corresponde à veia cava. Perceba que CD, se for a veia cava, o X está aumentando a concentração na veia cava. Só que na veia cava o sangue é rico em quê? CO2 e não oxigênio. Então a letra A está errada, porque falou que X é oxigênio. Percebe que se CD for veia cava, X está aumentando na veia cava. Errado. O oxigênio não diminui na veia cava. Perdão, ele não aumenta na veia cava, né? Ele diminui. Quem que aumenta na veia cava? O sangue rico em gás carbônico. Então, letra A está errada. Letra B, X oxigênio, Y gás carbônico. O intervalo BC corresponde à veia cava. Errado. BC, na verdade, são as trocas dos gases, né? Nos capilares. Então, eliminei a letra B. Letra C, XY, X gás carbônico, CO2, Y oxigênio. O intervalo AB, artéria aorta. Vamos confirmar? Aqui falou que X é o gás carbônico, né? Se AB
for artéria aorta, perceba que X está aumentando na artéria aorta. Gás carbônico não aumenta na artéria aorta. Artéria aorta, sangue rico em oxigênio, sangue arterial. Aqui falou que X é o gás carbônico, que aumenta tá aqui, ó, no caso, respectivamente, né? X gás carbônico, Y oxigênio, AB artéria aorta. Não pode ser, porque AB artéria aorta aumenta o oxigênio e não gás carbônico. Letra C está errada. Letra D, X gás carbônico, Y oxigênio. O intervalo BC corresponde aos capilares dos tecidos. Verdadeiro. Se A é hematose no pulmão, BC é a troca de gases nos capilares dos tecidos, né? E o intervalo CD corresponde à veia cava. Vai ser essa porque contraria a letra A. Olha que interessante, falou que X aqui é o gás carbônico, concorda? CD, VH. Percebe que CD, X está aumentando, né? Se X é gás carbônico, verdadeiro. O gás carbônico aumenta nas veias cavas. Veia cava, sangue rico em CO2. Letra D é o gabarito do exercício. Bom, então fechamos os 3 primeiros exercícios da aula 1 da oficina. Nessa videoaula, introduzimos o estudo da oficina. Tá? Oficina, listas de resolução de exercícios que você, obviamente, no começo dessa videoaula já foi alertado e orientado. Você vai no site, no ícone oficina e acessa essas listas de exercícios. Essa videoaula é a aula 1, que eu vou chamar de parte 1. Exercício 1, 2 e 3. Por que parte 1? Eu vou dividir as aulas, como dito já ao longo dessa videoaula, eu vou dividir as videoaulas em partes para que fique mais tranquilo e menos cansativo para que você possa acompanhar com mais tranquilidade essa resolução de exercícios. Tá? Então, nessa videoaula, aula 1, eu vou chamar de parte 1, onde fizemos os 3 primeiros exercícios. Tá? Na próxima videoaula, que eu vou chamar de parte 2, faremos apenas um exercício. O exercício número 4, porque é apenas um, ele fala de ciclo menstrual. Então, seria uma teoria um pouco mais longa, um pouco mais interessante. Então, focaremos uma videoaula inteira de exercício baseado em um exercício que fala de ciclo menstrual e seus principais hormônios, ok? Então, nessa videoaula, fizemos 3 exercícios, onde eu posso adquirir o exercício. Repetindo, você acessa o site, obviamente, o ícone oficina, e nesse ícone oficina eu tenho lista de exercícios. Essa é a aula 1 da oficina, e os 3 primeiros exercícios foram realizados nessa videoaula. Na próxima videoaula, então, essa foi a parte 1, próxima videoaula, parte 2, exercício número 4, que trata de ciclo menstrual e os principais hormônios envolvidos no ciclo menstrual, ok? Até a próxima aula. Ótimo estar aqui com você mais uma vez. Bom descanso ou bom estudo. Até a próxima videoaula, parte 2 da oficina. Beijo do Daltinho mais uma vez. Um grande abraço. Tchau. Até agora mesmo. Tchau.